Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Novamente aqui com o Dr. Sávio, Ronaldo, nosso assistente técnico. Dr. Sávio, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. Nós começamos chamando o servidor aí para a nossa Assembleia Geral, que vai acontecer agora dia 4, nesta próxima quinta-feira, via Google Meet. Então, os servidores devem ficar atentos que a gente vai estar postando o link nos grupos de WhatsApp, o servidor acessa e participa da nossa Assembleia. Uma Assembleia muito importante, onde nós vamos estar construindo a pauta de reivindicações para o ano de 2026, bem como também a proposta orçamentária que será apresentada pela diretoria do sindicato, a apreciação dos nossos colegas e também modificações ou aprovações conforme a necessidade e a orientação dos colegas servidores que estarão participando da Assembleia Geral. Então, as duas pautas principais. Teremos outras pautas, obviamente, mas elas serão de segundo grau, se assim dá para dizer. Também, dia 5, servidores que fizerem a escolha pela ave natalina. Na sexta-feira, a gente estará entregando a ave natalina. Não esqueçam de vir retirar, porque não teremos outros dias daí para fazer essa retirada. Então, é dia 5. Não precisa vir o servidor, basta ele pedir para um parente, um colega, enfim, pode vir grupos dos setores, vir uma pessoa aqui com os cartões que foram retirados até sexta-feira e fazer a retirada, então, da ave natalina, levar até o seu local de trabalho, entregar para cada um que tinha retirado o Vale Ave Natalina. Então, são dois recados importantes, só para repetir. A Assembleia Geral, lembrando também que a Assembleia Geral conta desconto nas locações do nosso salão e a retirada da ave natalina dia 5. Também, importante a gente já ir preparando servidores para a organização de cada um, para que os serviços do sindicato, estaremos então compensando o horário para as gurias e quem tem ainda alguma sobra de férias aí, para entre Natal e Ano Novo a gente estar fazendo essa compensação e nós não teremos então atendimento aqui no nosso sindicato entre Natal e Ano Novo. A gente retorna dia 5 de janeiro com as atividades normais. Então, o servidor não deixa para tirar carteirinha, não deixa para retirar alguma coisa que precisa aqui do sindicato, algum serviço do sindicato, para o período entre depois do Natal até o dia 5 de janeiro, que a gente retorna após dia 5 de janeiro, ou no dia 5 de janeiro, melhor dizendo. Dr. Sávio, então, mais uma vez, seja bem-vindo aí no nosso programa. Hoje, a gente vai fazer um debate referente à questão das defesas que o senhor tem feito aí. A gente sabe que o senhor tem trabalhado bastante, tem se empenhado bastante aí na defesa dos nossos servidores que sofrem algum processo, alguma investigação, enfim, de alguma situação que ocorre administrativamente com os servidores, sem contar, claro, os processos judiciais que também existem. Daí é mais o servidor que entra com essa ação na prefeitura ou mesmo nossos sindicatos aqui. Então, esse ano foi um ano muito atípico ou muitos processos administrativos, muitas defesas dos servidores, doutor? Nós temos uma demanda constante, né, Jonas? Porque é um grande número de servidores que a gente tem no município e, por vezes, a gente tem aqui, assim, algumas situações que acabam se repetindo, né, como infrações, vamos dizer assim, onde a gente destaca uma assim que é sempre muito cobrada e exigida, né, que é uma questão de pontualidade, né, uma vez que o ponto é eletrônico, né, então quando se fecha um mês ali e apresenta a questão das faltas, fica muitas vezes difícil fazer uma defesa porque tem um número exato registrado ali, né? E isso vem sendo cobrado e acaba muitas vezes sendo o que gera aí algum tipo de penalidade, né, ao servidor. Então, a gente recomenda, né, sempre, porque a lei fala em algumas margens ali de atraso que são considerados. Mas a gente sempre tem que pensar que isso é uma exceção à regra, né? Porque se tu todo dia
né, vier dentro daquela margem que pode, acaba gerando uma situação de impontualidade do servidor. E da mesma forma, tem que se informar, né, as chefias, de preferência com antecedência, de preferência com justificativa, eventuais situações, né, que ocorrem. Por exemplo, esses dias, um servidor me questionou que ele teve faltas lançadas na folha e me mencionou que acabou não registrando o cartão naquele dia ou naquela tarde, mas que foi ao trabalho, fez o trabalho. Então, tem que ser sempre agir de maneira pontual, né, Jonas, para que se não resolva o problema naquele exato momento, mas tu tenha posteriormente uma justificativa, se for o caso da abertura de um processo administrativo contra esse servidor. Tem que ter todo o cuidado, né? Porque é uma questão funcional. Isso é muito importante, isso implica em várias questões. E vários servidores recebem salubridade, recebem outros benefícios que, havendo uma comprovação dessa falta, acaba acarretando em perdas, né? E aí isso já gera um desequilíbrio. Então nós temos sim essa margem, como o Dr. Sábio falou, mas essa margem ela é por uma situação de eventualidade. Atrasou o ônibus, às vezes vou de ônibus, atrasou o ônibus, vou de carro, estragou o carro no meio do caminho, furou um pneu, aconteceu uma situação que não está prevista. Para isso a gente conseguiu ter esse direito de ter essa tolerância. Mas o carro não vai estragar todo dia, o ônibus não vai se atrasar todo dia. Então existe essa consciência que a gente tem que ter de quando acontecer. Mas aí também hoje nós temos uma comunicação rápida via WhatsApp, que também pode acontecer de ter falhas, mas não havendo essa falha, também comunicar logo à chefia imediata: olha, me atrasar aqui, estragou o carro, ou aconteceu isso, aconteceu essa situação, mas eu vou chegar, vou me atrasar um pouquinho, depois busca se justificar. Claro que, infelizmente, hoje, por tudo que tem acontecido, a gente não tem contado com muito bom senso de quem administra. Mas é necessário sempre esse registro, que esse registro seja feito. O servidor às vezes pode pensar: mas não vai dar nada. Não é que não dá nada. O registro está lá, para a tua vida funcionar é importante. Faça o registro, manda mensagem para o chefe imediato, salva no celular, faz um print, deixa registrado, cria um histórico de que você foi a eventualidade, foi uma situação esporádica, foi uma situação que não era do teu controle, que aconteceu e por isso você se atrasou, né? Você pode eventualmente ainda descontarem, mas você tem um registro pelo menos por questões funcionais. Se você sofrer algum processo, você vai estar amparado com uma prova que você produziu favorável a você. Então nós também temos que ter isso, né? Tem demanda, porque tipo assim, o processo, né, pro servidor entender, então ele tem um momento onde o servidor, que é a pessoa que está respondendo o processo, é ouvido. Depois disso, ele pode indicar testemunhas, são ouvidas as chefias, ou mesmo quem assinou a CI, que originou o processo. Mas a questão das testemunhas, por vezes, nem sempre é uma testemunha que viu a situação, né? Então, por isso, essa necessidade de tu ter registro, ter os documentos, para que tu não dependa somente da testemunha, né, para justificar o que aconteceu. Então, esse é um detalhe importante. Uma outra situação assim que a gente tem visto, que ela, não digo que seja uma crescente, mas que tem acontecido com uma certa frequência, é essa questão dos desentendimentos que acontecem no momento das perícias médicas, né, Jonas? Então, o servidor, às vezes, está com algo relacionado à saúde. Quando vai para a perícia médica, digamos assim, é confrontado em algum momento pelos peritos e isso acaba gerando uma tensão no ambiente, né? E por vezes
você fala alguma coisa, o perito entende como uma ameaça, um constrangimento, informa, né, a administração e isso gera um processo. Então, isso também é uma situação que a gente tem visto com bastante frequência. Então, além do teu problema de saúde, tu vai ter um processo administrativo para responder. Então, é toda essa situação, né, que a gente compartilha aqui, né, Jonas, não para julgar o comportamento de ninguém, enfim, mas para o servidor ter uma visão, né, do que isso pode gerar na vida funcional dele, e por isso que a gente também se coloca sempre à disposição aqui para auxiliar, para orientar, né, para criar essa visão do servidor com relação ao que ele tem para fins de enfrentar e para manter uma regularidade na sua vida funcional. Doutor Sávio, uma pergunta agora, mudando um pouco, já que o senhor trouxe essa questão da perícia. O servidor pode chegar lá na perícia, pegar o seu celular, botar em cima da mesa, eu vou gravar a perícia. Enquanto nós estivermos conversando, eu vou gravar. É um direito, né? Porque ele está participando, ele é um interlocutor da conversa. A questão mas assim, o teu direito vai até onde começa o direito da outra pessoa, né? Então, para valer e poder ter força da gravação, ela teria que ser consentida, né? Porque tu pode botar no bolso, botar para gravar e gravar o que foi dito, né? Aí é uma questão de prova legal e ilegal. Normalmente, os profissionais não aceitam, né? Tanto que raros são os momentos em que uma terceira pessoa pode acompanhar o servidor. Normalmente o servidor entra sozinho e faz a perícia com os peritos. Mas, né? Seria interessante nós termos a tranquilidade, né, podermos ter essa gravação e, obviamente, também eu tenho orientado o servidor que se sentiu ofendido, sentiu agredido pelas perícias, que busque um registro de ocorrência na delegacia de polícia. Porque eu acho que também é necessário esse registro. O que poderia ser, Jonas, seria uma demanda para o município ter uma câmera, né, nesse local e as perícias serem gravadas, por exemplo. Com áudio, né? Que daí seria algo institucional ali, né? Em caso de algum questionamento, nem que não seja divulgada essas imagens, mas a administração teria um parâmetro para ver o que aconteceu, né? Então, eu acho que, se fosse o caso, teria que solicitar à administração que fizesse essa situação. Mas como nós estamos vendo hoje situações muito desagradáveis que os servidores estão sofrendo, servidores que vão buscar a perícia, e a gente me parece que é uma orientação para os peritos, né, agirem de tal forma, então a gente não vai poder contar com essa boa vontade da instituição, a Prefeitura Municipal ou mesmo o FUNSAR, para que isso ocorra, porque a intenção muitas vezes é não sair de lá mesmo. Que a questão é que tudo gera uma tensão, né? Exato. Vamos considerar, né, uma questão relacionada à saúde mental, né, que a gente tem presenciado muito isso. Então, tu já está, de certa forma, abalado com toda a questão do impacto na tua saúde. Tu tem que entrar num ambiente ali que, né, daí tu já vai querer fazer uma gravação, daí já não vão deixa assim, deixa não, né? Eu penso sempre na questão do tumulto. Não, eu concordo com o né? senhor. Mas eu vejo que sim, por isso que eu digo, a ideia era uma coisa pública, né? Entrou, você está sendo gravado, né? E para dar uma lisura, vamos dizer assim. Bem transparente, né? Mas daí essa questão de tu gravar ou não gravar, eu vejo que acaba gerando um conflito e parando lá na sala da comissão lá para. Mas que a gente já sabe que tem, e não uma, não duas, que nós temos gravações, né? Gravações da sala da perícia, né? E a gente vê agressões bem fortes para cima do servidor também. Então nós temos que ter esse cuidado. Inclusive a gente já fez todos os possíveis, buscando, aliás, fizemos até uma altura já algumas denúncias, né? Outros tantos a gente já está também construindo para que o servidor tenha segurança e respeitado o seu direito de ter uma perícia tranquila e que possa, sim, a partir dali,
ter resolvido o seu problema de saúde e não agravado o seu problema de saúde, porque o intuito da perícia não é agravar. E, infelizmente, hoje nós vemos servidores vindo aqui chorando. O senhor já recebeu, eu já recebi servidores que choram, né, devido à situação incômoda que eles passaram, para não usar outras palavras também, incômodas que eles passaram durante a perícia médica, né? E aí nós temos um médico, geralmente clínico geral, que avalia um laudo de um clínico especializado ou de um médico especialista e reduz consideravelmente o tempo de afastamento. Ora essa. Quem é que é o cara mais competente para dizer isso? Que precisa ou não desse afastamento? Acredito eu que é o especialista na área. E nem sempre aquele tempo de afastamento garante a cura. Então nós temos que ter esse bom senso também. Mas enfim, isso a gente está tratando também, está trabalhando isso. Fugimos um pouquinho da ideia inicial ali dos processos administrativos, mas chegou nessa questão. Quantos processos administrativos mais ou menos? Olha, esse ano aí estamos chegando perto dos 40 processos administrativos aí, Jonas. É muito processo, né? Muitos desses processos, o senhor a gente já tem conversado seguido, poderiam ser resolvidos apenas numa boa conversa, numa boa orientação para a chefia, para o servidor e com respeito, que muitas vezes falta na relação de trabalho de cima para baixo, acaba também criando esses conflitos desagradáveis, dá para dizer assim, e que gera custo para o ente público, para o bolso do contribuinte. Nós também somos contribuintes, gera custos para nós. Cada processo tem um custo, cada afastamento tem um custo, cada servidor adoecido tem um custo, e esse custo nós temos que trabalhar com a redução. Com certeza, minimizar isso aí, né? Exatamente. Doutor Sávio, fechamos nosso tempo aqui. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito importante. Um abraço para todo mundo. Ronaldo, brigadão aí. Um abraço a todos também, servidores, e até o próximo programa nosso. Lembrando, servidores, também, mais uma vez, dia 4, Assembleia Geral, via Meet, 18h30. 5 minutos antes a gente vai estar postando o link. E dia 5, na sexta, a retirada do vale, aliás, a retirada da ave natalina para quem retirou o vale aqui no sindicato. Então, um forte abraço a todos.